Há décadas que Portugal é um país com valores elevados de imigração e de imigração. No que toca à imigração, de momento, cerca de 2,6 milhões de pessoas estão a viver fora do território nacional. Segundo os dados de um estudo que analisa a tendência de saída de talentos portugueses para fora do país, dos cerca de 2,6 milhões de pessoas que residem no estrangeiro, 850 mil são jovens entre os 15 e os 39 anos. Ou seja, ao contrário do que era registado nos anos 50, a imigração atual é jovem e bastante qualificada. Para a França, por exemplo, a tendência voltou a aumentar. Em 2022, mais de 10 mil portugueses emigraram para o país. É o valor mais alto desde 2016, segundo dados divulgados pelo Observatório da Imigração. De acordo com outro estudo realizado pela Associação Business Roundtable e pela consultora Deloitte, divulgado pelo Jornal de Negócios, Portugal é o 8º país do mundo com mais imigrantes, com cerca de 26% da população a viver no estrangeiro. Outro fenómeno é a intenção de regressar a Portugal. O estudo revela que 3 em cada 5 imigrantes não querem regressar ao país, ou seja, é uma percentagem esmagadora de 61%. Mais de metade dos portugueses emigrados. Mas e a imigração? Uma alteração à lei de estrangeiros permitia, através de uma manifestação de interesse, a regularização da permanência em território nacional, sendo necessário o exercício de uma atividade profissional subordinada ou independente, sem a necessidade de um visto válido para o efeito. Após serem feitas revisões por parte do Governo, a tutela alterou o decreto-lei. Agora, o diploma ordena o fim do regime excepcional e a revogação dos instrumentos de autorização de residência assentes na mera manifestação de interesse, salvaguardando, contudo, a situação dos cidadãos estrangeiros que já iniciaram procedimentos de autorização de residência ao abrigo daqueles instrumentos. No entanto, o número de imigrantes em Portugal disparou. No ano passado, mais de 1 milhão de pessoas estrangeiras viviam em Portugal, ou seja, um crescimento de 103% em relação a 2022. Dados enviados ao Jornal de Notícias pela Agência para a Imigração, Migrações e Asilo mostram que num período de 5 anos, o número de imigrantes em Portugal praticamente triplicou. Mas, na sua maioria, Portugal não vê a tendência migratória como um perigo. Segundo o responsável pelo escritório português da Organização Internacional das Migrações, os portugueses são receptivos aos imigrantes. Segundo Vasco Malta, a generalidade dos portugueses ainda se recorda da grande massa de migração portuguesa que houve nos anos 60 e 70. E segundo o responsável, é aqui que entra o ditado: não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Aliás, a organização considera que o princípio de uma migração humana ordenada e regular beneficia todos. Segundo dados do Banco de Portugal, as viagens e turismo no país levaram a um crescimento das exportações de 8,6% em junho e a um crescimento das importações de 7,8%. No sentido contrário, o consumo turístico realizado em Portugal foi determinante para a expansão da economia portuguesa no ano passado. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, o turismo foi responsável por quase metade do crescimento do PIB no ano passado, ao representar 1,1 ponto percentual do valor total, que foi de 2,3%. Ou seja, os dados demonstram que a imigração e o turismo em Portugal podem aumentar o crescimento económico do país.